Sempre vai existir alguém que vai julgar você pela sua aparência. Escute isso. Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista João, pelo apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Naquele momento, Natanael respondeu e de imediato disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael julgou pela aparência. Natanael, como muitas pessoas fazem, tem o costume, o hábito de julgar pelo que aparenta ser. Nazaré era considerada uma cidade onde muitas prostitutas moravam naquele território, onde era considerada uma cidade como covil de ladrões. E quando Filipe, o seu amigo, chegou para dar testemunho de Jesus, de imediato ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não deu crédito. Filipe não levou em consideração que Deus poderia ter escolhido Nazaré para ser o lugar, o berço do Messias. Algumas pessoas, elas agem exatamente como Natanael. Elas julgam pela aparência e elas já tiram as próprias conclusões, até que o próprio Deus mostre o contrário. Porque Jesus precisou falar sobre um assunto tão delicado. E eu vou te explicar isso aqui com muita empolgação. Jesus precisou falar sobre o mistério da figueira. No tempo de Herodes, existem relatos históricos. Tanto Flávio Joséfo como Eusébio de Cesareia, que são historiadores antigos, eles relatam esse acontecimento. Aonde quando o rei Jesus estava prestes a nascer, a Bíblia vai dizer que Herodes Antipas, ele manda pegar todas as crianças do sexo masculino. Todas as crianças que fossem do gênero masculino. E você conhece a história. Maria vai para o deserto mais uma vez, foge. Naquele momento, procurava ele saber quem era aquele que era príncipe dos judeus, que era nascido como rei. E diz os fatos históricos que a mãe de Natanael, por ter tido um filho do gênero masculino, precisou deixá-lo embaixo da figueira. Ele cresceu praticamente embaixo da figueira porque Herodes estava buscando todas as crianças que fossem do gênero masculino para poder ver se era aquele de quem tanto se falava. E Jesus precisou mostrar para Natanael que antes que ele visse a Jesus, Jesus havia visto ele embaixo da figueira. Porque algumas pessoas precisam ser lembradas do que um dia foram e que se não fosse Deus, elas não estariam onde estão. Elas não seriam quem elas são. E essas pessoas, às vezes, elas julgam demais pela aparência. Elas julgam pelo aparentar. Elas julgam segundo sua ótica. E quando isso acontece, nós caímos em um completo, total e verdadeiro erro. Que erro é esse, Roberto? É o erro do julgamento.
O apóstolo Tiago, ele disse que não deixemos de ser observadores da lei, porque quando deixamos de observar a lei e passamos a julgar, pecamos, porque só há um juiz e legislador, Cristo Jesus, e aquele que se faz juiz sobre os outros quer tomar o lugar de Deus. E todos que tentam tomar o lugar de Deus se perdem pelo caminho. Não é muito bom. E Jesus disse para Natanael: eu te vi tu ainda estando debaixo da figueira antes mesmo de vir com Filipe. Eu te vi antes de tudo. Eu conheço uma história sua que outros não conhecem. Eu sei de pontos seus que outros não sabem. Eu lhe vi por ângulos que ninguém viu. Naquele momento, Natanael reconheceu. Isso é uma virtude. Reconhecer. Reconhecer quando não erra, reconhecer quando não tem, reconhecer quando erramos. Natanael reconheceu. Reconheceu sua falha, seu erro, reconheceu o seu vacilo. E Jesus olhou para ele e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creste? Coisas maiores do que estas tu verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. É o que Jesus vai fazer na vida de muitas pessoas que não acreditaram no que Ele tem contigo, que julgaram você pela aparência, julgaram você segundo sua própria ótica. E Jesus vai mostrar para essas pessoas que o céu vai subir e o céu vai descer, anjos subirão e descerão, porque o céu também se faz presente na terra, através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Deus faz. Muitas pessoas vão mudar de ideia, porque o justo não se justifica. É Deus quem justifica o justo. É Deus quem faz questão de mostrar para o justo o caminho, a recompensa. Na verdade, Ele dá a recompensa do justo. E você vai lembrar disso aqui que eu estou falando. Você vai lembrar do que Deus me trouxe para te falar. Aliás, eu tenho convicção que essa mensagem, ela não vai sair da sua vida, ela não vai sair do seu coração. Nesse instante, é momento de fé, mais uma vez, corrente de oração. E aonde você estiver, eu oro por você. Eu peço que o Espírito Santo, nesse momento, visite a sua vida. Visite os teus pensamentos. E que nenhuma palavra projetada para te parar, nenhuma palavra projetada para te deixar no chão, seja capaz de atrapalhar, de atrasar, de intervir o agir de Deus na sua vida. Nesse dia chamado hoje, eu profetizo que tu verás o que Deus fará na tua história, que a tua caminhada, que os teus passos sejam firmados no Senhor e que todas as projeções do inferno caiam por terra, não somente hoje, mas daqui para frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que amanhã, pela fé, você já vai dar testemunho do que Deus fez e do que Deus faz. Amanhã Deus permitirá que estaremos de volta, trazendo uma mensagem do céu e orando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz de Cristo, que Deus abençoe você e sua casa de uma forma grandiosa, superabundante, e que o Espírito Santo
continue te iluminando.